de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo está dando instruções aos irmãos de Tessalônica, porque os irmãos eles estão sabendo que virá o que a Bíblia diz, o iníquo, o filho da perdição. Em outras partes, a Bíblia diz assim, o anticristo. E eu estava estudando para falar sobre o anticristo, uma necessidade de nós reconhecermos e aprendermos, irmãos, sobre este assunto, o anticristo. Na palavra que ela significa ou é contra Cristo, dependendo do contexto que vai dizer quem é ele, ou no lugar de. Anticristo é contra. Quando você vê, por exemplo, um remédio chamado de anticoncepcional, ele é contra a concepção. Não deixa o óvulo da mulher conceber através do espermatozoide, ele impede. Então ele é contrário a uma concepção. Então essa palavra no grego, anticristo, ele é contra Cristo, conforme o texto da Bíblia diz, contra Cristo, ou tudo que se adora, ou tudo que se refere a Cristo. Mas em outras passagens, o texto se refere no lugar de. Por quê? Porque esta era a intenção do diabo, de estar no lugar de Deus, querendo ser adorado por ele. Ele diz isso. O profeta Isaías registra que a intenção do diabo de ele olhar para a grandiosidade do Senhor Deus, ver o Senhor Deus sendo adorado pelos serafins, querubins, todos os anjos, entronizado entre os querubins, serafins, e os anjos dizendo, como Isaías relata, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nasceu nele o desejo de querer ser igual a Deus, de ser grande, de ser adorado. O profeta Isaías disse assim, que ele assentou no coração, disse assim, Isaías capítulo de número 14, subirei acima das estrelas de Deus, ou acima dos anjos. Estrela é uma referência aos anjos. E assentarei no monte santo do Senhor, uma referência ao trono de Deus. E diz assim, serei semelhante ao Altíssimo. Olha a ousadia do diabo de querer ser igual a Deus. Aí o profeta Isaías disse assim, contudo tu caíste, ó estrela da alva, estrela da manhã. E Jesus fala em Mateus, eu vi Satanás cair do céu na terra como um raio, como um relâmpago. E ele foi destruído, perdeu a beleza, mas levou isso para o homem. E os homens, então, hoje têm essa sede do poder, do status, da grandeza, dos elogios. Os homens mundanos, a luta pelo poder, eles até se matam por causa do poder. E o anticristo, ele é um homem, lógico, mas revestido da trindade satânica, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. E os irmãos de Tessalônica estavam preocupados, dizendo, será que nós já estamos vivendo esse tempo da grande tribulação? Será que o anticristo já está entre nós? Será que o anticristo já se manifestou? E então Paulo escreve sobre ele. Por que estudar? Há mais de 100 passagens, na Bíblia que falam sobre o anticristo, sobre a origem, sobre o caráter, sobre a carreira dele, sobre o reino, sobre o destino final. Mais de 100 passagens. É só estudar e ler. E por que nós precisamos saber? Não para conhecer quem é o anticristo. Não sei se vocês observaram na leitura. Paulo diz assim, no começo do texto que lemos, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí versículo 2. Que não vos movais facilmente de vosso entendimento. Nós não podemos
se mover facilmente do nosso entendimento. O que é o nosso entendimento? Entendimento que nós temos das coisas de Deus, da palavra de Deus, da nossa vida fiel a Deus, nosso entendimento em relativo aos propósitos de Deus. Tem gente que se move facilmente. Tem gente que quer sair da igreja por um olhar feio, uma cara feia. Qualquer apertãozinho que você der, ele já espana. E eu entendo assim que são pessoas que não estão arraigadas na rocha que é Cristo. Porque Jesus falou assim: eis que assemelhá-lo-ei aquele que ouve e não guarda a palavra, semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia, na beira da praia. Vai lá construir uma casa na beira da praia, se afunda, sempre é areia. E veio a tempestade, os mares, o vento bateu, pum, foi grande a queda, porque não estava firme. Mas ele diz: assemelhá-lo-ei ao homem que ouve e guarda a palavra, semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Você cavar sapatas numa rocha, abrir a sapata para colocar os pilares numa rocha, não é fácil, só que fica seguro. Então Paulo está dizendo: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístolas, quer por palavra. Aí ele diz assim, versículo 2: como de nós, como se o dia de Cristo, o dia aí está com D maiúsculo. Por quê? Porque não é um dia qualquer, é um dia específico. O dia de Cristo estivesse perto. Que dia é esse? A Bíblia diz assim: é o dia da vingança. A vingança do Senhor contra aqueles que rejeitaram o seu nome. A Bíblia também diz assim: é o dia da ira, ou é o dia do juízo. É o dia que o Senhor derramará sobre os homens as taças. É o dia que o Senhor tocará as trombetas. O dia que será desatado os selos. É um dia específico. E esse dia é chamado Grande Tribulação. Esse é o dia. Então, ele diz assim: como de nós, como se o dia de Cristo estivesse cá perto. Aí ele explica: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou, a grande tribulação não virá. É isso que está dizendo. Não será assim como? Nós não estamos vivendo o período da grande tribulação. Por mais que estejam pessoas dizendo que já, pregadores no YouTube, nos livros, nas igrejas, dizendo que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. Não estamos. Paulo está dizendo. Ele diz assim: porque não será assim, o dia não virá, sem que antes o quê? Venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então a grande tribulação não virá sem antes haver uma apostasia e sem antes se manifestar o anticristo. Mas então quando que ele se manifesta? Aí o texto continua dizendo: o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí ele fala no verso 6, olha só: e agora vós sabeis o que o detém. Tem algo que impede que o anticristo apareça, se manifeste. O 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o Ministério da Justiça opera somente a um, que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aí então será revelado o iníquo, a quem o Senhor lhes fará pelo assombro da sua boca. Tem alguém, ou tem um, que impede que o anticristo se manifeste. É o Espírito de Deus operando na igreja. Enquanto a igreja estiver na terra e o Espírito de Deus operando através da igreja, o anticristo não pode se manifestar. Porque o poder que está na igreja é maior do que o poder que está nele. E outra coisa, ele pode ser, como a gente vai ver nos textos da Bíblia, um homem poderoso, inteligente, para resolver os problemas mundiais. Ele pode ser o que for, como nós vamos ver aqui na Bíblia. Todavia, ele está sujeito à ordem divina.
está sujeito ao mandato divino. Ele só vai fazer, só vai operar e se manifestar debaixo da autoridade de Deus, porque Deus é maior do que ele. Então, o anticristo só manifesta quando a igreja for arrebatada. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra, é o que impede que esse mundo apodreça. Então, o primeiro ponto é esse, eu gostaria de falar para os irmãos. Agora veja, a gente vai lendo a história e vendo as pesquisas, a gente percebe que a plataforma para o anticristo subir nela e discursar já está montado. O mundo já está preparado para receber o anticristo. O que a Bíblia diz sobre essa questão? A Bíblia fala assim, que o mundo ele clama por paz, principalmente no Oriente. Nunca houve paz no Oriente, no Oriente Médio. O mundo clama pela economia. A gente observa o discurso, a inflação está subindo, a gasolina subiu, a carne está cara. Mas eu estava vendo uma live com o pastor Marcos Fabiano, perto de um posto de gasolina, e mostrando a inflação nos Estados Unidos, inflação cara, a gasolina é caríssima. Então a economia ela é uma questão mundial. Todo mundo vive a crise na economia. Olha só, a crise na saúde foi o mundo inteiro, meu irmão, que foi atingido pelo coronavírus, inclusive Israel. Estados Unidos, que é um dos países mais capacitados, foi atingido, fecharam, quarentena. A crise na saúde, a guerra e a falta de paz. E não é de agora que o mundo já clama por paz. Um dos presidentes mais nobres dos Estados Unidos, chamado Renan Reagan, em um dos seus primeiros discursos na ONU, ele disse assim: o mundo precisa de um líder que consiga governar bem a economia mundial, a religião, porque as religiões elas sempre estão em conflito, até discutindo com amigos de outra denominação, você entra em conflito. Então a religião é um sistema que não une as pessoas. Meu pai já dizia, olha, futebol, religião não se discute, nem política, porque as pessoas não conseguem chegar a um denominador comum. Agora, olha aqui para mim, o anticristo fará com que a religião fique uniforme. Todos fiquem uniformes sem discussão, em consonância. Na política, ele fará com que todos digam assim, olha, é o primeiro governo. Todo mundo, não tem ninguém que faça assim, ninguém. Todo mundo dizerá um bom governo. A Bíblia diz isso. Nós vamos conferir sobre essas questões. Então a gente percebe isso que o mundo precisa. Um dos secretários da ONU, acho que na década de 60, ele muito preocupado, desgastado em trabalhar pela economia mundial, ele diz assim, nós precisamos de um líder mundial que dê jeito na economia mundial. Seja ele vindo de Deus ou vindo do diabo, mas precisamos dele. E a partir daí de vários discursos falando sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial. E quando você olha para a Bíblia também fala nessas questões, a nova ordem mundial. Então é sobre isso que nós vamos discorrer um pouco, eu creio que o tempo não dá, porque a Bíblia fala de muitas coisas sobre isso, né? Então vejam só, a primeira coisa que vai fazer com que o anticristo se manifeste, a igreja sendo arrebatada. Vamos dizer que o arrebatamento seja agora, hoje. Haverá um caos mundial. Eu já disse nas terças passadas, se todos os assembleianos forem arrebatados, é mais de 30 milhões desaparecem. Fora as outras igrejas sérias que também irão. Só no Brasil. Imagine no mundo inteiro. Essas pessoas desaparecendo, o caos que acontecerá no trânsito, os irmãos que deixarão o seu veículo, as indústrias, né? As empresas, cadê os funcionários? Não vieram. Os navios, as naus, as naves, cadê? Sumiram. O caos mundial. Então depois o mundo estará desesperado. Todos os meios de comunicação, dos jornais televisivos ao Face, ao Instagram, estarão dando notícia de milhões de pessoas que desapareceram. Então aí ele surge. O anticristo vai surgir para dar explicações de aonde estarão as pessoas. O texto da Bíblia, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, diz assim, que ele falará que as pessoas ficarão convencidas
convencidas da forma como ele fala e explica a situação. E o texto da Bíblia também vai dizer que ele resolverá o problema que nenhum governo do mundo conseguiu resolver. Moradias para todos, uma economia equilibrada, que o salário dê para comprar tudo, ainda sobra. Saúde para todos, empregos para todos, veículos para todos, é o sonho de todo governante. E nenhum conseguiu, na sua totalidade, fazer isso. Mas ele conseguirá. Ele conseguirá. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o que vocês deixarem. Ele vai se apossar da conta bancária de cada um de vocês que estão guardando dinheiro aí. A gente está guardando dinheiro, tem dó de gastar. Não, compra um quilo de carne. Não, vou comer ovo mesmo, mas deixa guardado o dinheiro. Se o anticristo vier, ele vai se apossar da sua conta bancária que você não desfrutou. Trabalhou tanto e guardou, ele vai se apossar dela. Primeiro ponto. A sua casa, você não vai levar ela. Ele vai apossar da sua casa. Seu veículo também se apossará. Quantos milhões de veículos? Quantos milhões de casas, milhões de contas bancárias que estará na posse dele para distribuir para quem ficou? Então ele dará casas, terras, empregos, resolverá o problema da economia aí, com o que foi deixado pelos cristãos. Todo mundo terá uma moradia, todos terão casa, todos terão emprego, todos terão saúde. Ele equilibrará. E as pessoas vão dizer, esse é o político que nós precisamos. O texto da Bíblia vai dizer isso, então vamos ler. Vamos ler sobre essa questão. Agora, antes de falarmos especificamente sobre ele, só há um que o detém, já falamos que é a igreja, ou o Espírito de Deus, até que do meio seja tirado. Porque o Espírito opera na igreja de uma forma habitando na vida das pessoas. É diferente do Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre os juízes, sobre reis, profetas, sacerdotes, mas esporadicamente. Ele vinha, agia uma ação e se retirava. Aí no Novo Testamento, ele vem como morada, mora no coração, no corpo de cada um. Então nós somos cheios do Espírito Santo. Isso impede a manifestação do anticristo, impede as ações do diabo. Irmãos, a política ainda ela não estourou para viver assim uma depravação moral por causa da igreja. Porque o texto da Bíblia fala assim, o espírito do anticristo já opera no mundo. João dizendo, o que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contrário aos nossos princípios bíblicos. O aborto é contrário aos nossos princípios bíblicos. Os casamentos de sexos iguais é contrário aos nossos princípios bíblicos. A depravação moral, a profissionalização da prostituição, ela é contrária aos princípios bíblicos. E assim uma série de outras coisas. E por que isso ainda não é legalizado no mundo inteiro na sua totalidade? Em alguns países, alguns estados e alguns países, mas não é na sua totalidade, por causa da presença da igreja que ainda resiste. Mas o espírito dele já opera. E eu vou dizer mais um detalhe. O espírito do anticristo, ele opera no meio daqueles que são fracos, que não conseguem perceber a ação demoníaca, com fofocas, com tristezas, com desavenças, com discórdias, com insatisfação. Isso é o espírito do anticristo que opera, porque de Deus não é. O que a Bíblia diz sobre a satisfação humana, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, olha, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Ele diz assim, quanto à igreja do Senhor, estejam com ela em comunhão. O texto da Bíblia vai dizer, o Espírito de Deus, ele nos leva a amar o nosso inimigo, a bem dizer o que nos maldize, que falam mal. Mas quando nós retrucamos falando mal, é o Espírito do anticristo, de Deus não é. Então o Espírito do anticristo se manifesta de diversas formas. Nós devemos estar atentos até que a igreja seja tirada, aí ele se manifestará.
Então vejam só o que a Bíblia fala sobre a presença, né, do anticristo. Eu fiz algumas anotações para a gente mostrar biblicamente. E interessante que nas minhas buscas eu percebi que não é só o cristianismo que fala sobre o anticristo. O judaísmo também fala sobre o anticristo. Só que o judaísmo diz que o nome dele é Armilos, que será um homem, será um indivíduo que parecerá o Messias, o judaísmo dizendo, mas não é o Messias. Será eloquente, será inteligente, falará diversas línguas, convencerá pelo poder da sua palavra, terá poderes sobrenaturais. O judaísmo diz isso. E o islamismo também. O Islã, no Corão, ele fala que haverá um homem chamado Al-Dajjal, que ele virá em tempos futuros. E o nome dele completo é Al-Masih Al-Dajjal. Al-Masih é o Messias, Al-Dajjal, o mentiroso. O Messias mentiroso, quer dizer, não é o Messias verdadeiro. Os Islã pregam isso, tem consciência disso. Ele diz, ele será um homem jovem, aparecerá durante a época da tribulação. Olha só, tanto o judaísmo quanto o islamismo dizendo isso. Entendeu? Ele terá cabelos grandes, terá palavra califa, infiel, escrita nos seus olhos. E ele descreve, segundo o Corão, diversas questões sobre ele, a presença de Deus. E muitos deles, a presença do anticristo. E muitas dessas descrições são compatíveis com o escrito da Bíblia. Estão de acordo, eles têm ciência de alguém que virá. Mas antes de falarmos das características do anticristo, nós vamos dizer que muitas pessoas tentaram indicar quem seria o anticristo. Eu lembro, o Dade vai lembrar isso também, na nossa adolescência, estudando, alguém dizia, o anticristo é o Papa. Alguns escritores dizem, por que é o Papa? Porque o texto da Bíblia fala que o número dele é 666. A marca da besta é 666. E o Papa carrega na sua coroa um escrito chamado Vicarius Filii Dei. E é o algarismo romano. Vicarius, o V é 5, o I é 1, o C é 100, lembra do algarismo romano, do adolescente jovem? O D é 500 e a soma disso dá 666. Então é o Papa. Aí surgiu todo mundo dizendo que era o Papa, era o Papa, era o Papa. Ellen White também, ela escreveu dizendo, Ellen White é a fundadora do Adventismo do sétimo dia. E ela disse que era o Papa, mas pegaram o nome de Ellen White e colocaram no algarismo romano, também deu 666. Mas, puxa vida, então, será Ellen White ou será? Eu sei que já fizeram todas as contas. Eu lembro que, pastor Kennedy, quando surgiu o carimbo, primeira vez que surgiu o carimbo, começaram a dizer, é a marca da besta. E o carimbo dá para carimbar na mão e na testa. Opa, é a marca da besta. Aí depois descobriram que não era o carimbo. Aí depois surge os códigos de barra. Você compra o produto, tá aquele númerozinho assim no código de barra. Aí as pessoas faziam uma matemática e multiplicavam e diminuía, dava 666. Aí eu raspava aquele negócio, eu vou raspar aqui, não quero a marca da besta nos meus produtos. Adolescente. Depois surgiu cartão de crédito. É a marca da besta. Por quê? Porque você tem um cartão na mão e a senha na testa. Está aí, na mão e na testa. É a marca da besta. E as pessoas vão criando. E ninguém queria cartão de crédito. E agora o chip. Vocês já viram dizer? Os americanos criaram um chip tamanho de um grão de arroz, onde tem todas as informações dos soldados militares americanos. Eles não têm documento, é um chip. E o único lugar desse chip que é eficiente é na palma da mão ou na testa, onde há ossos. E ele não vai se perder entre os músculos ou os tecidos da carne. Aí os americanos, os soldados, colocam aquele grãozinho, pronto. Ali ele tem tudo. Ele passa na máquina, já sendo o banco, digita, compra passagem, todas as informações. Então é a marca da besta. E as pessoas vão especulando. Mas eu não vou falar sobre a marca da besta hoje, nem o que é, nem quando será. Mas diversas pessoas já falaram que John Kennedy, um presidente americano, era o anticristo. Mikhail Gorbachev, que tinha uma mancha na testa vermelha, presidente da Rússia, é ele que é o anticristo. E assim vai. Foram muitos livros, desde adolescentes, que a gente vem lendo e acompanhando, o Dade sabe disso,
sobre essa situação do anticristo. Mas os pais da igreja, depois de, Paulo falou sobre o anticristo, João falou sobre o anticristo, Daniel falou sobre o anticristo, e depois deles os pais. Irineu, depois de João, falou quem era. Irineu era bispo de Lyon, na França. Tertuliano, antes de 160 depois de Cristo, ele falou sobre Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico ou do grego para o latim, para os padres falar em latim. Ele também, eles falaram sobre isso. Não vou dizer o que eles falaram, mas eu quero dizer o que a Bíblia apresenta, como ele será. A Bíblia fala como ele será. O perfil, do anticristo. A Bíblia apresenta o perfil desse indivíduo. Então vejam só. Quando você abre a Bíblia, o estudo ele é longo, de repente, irmãos, a gente não conclua, a gente volte mais uma terça para dar mais lições sobre esse indivíduo para os irmãos entenderem. Daniel capítulo 8 e versículo 23 apresenta ele como um gênio intelectual. Não é qualquer um. Ele falará diversas línguas para se comunicar com os povos mais principais. Ele dominará e cativará o mundo com o seu intelecto, como se fosse um super-humano. Essa ideia de super-homem já é uma ideia do anticristo. E seus poderes, o poder de percepção dele, Daniel, estou falando de Daniel, nós não vamos ler o texto porque é longo. O poder de percepção, a gente já observou que as habilidades intelectuais que ele exerce em muitos, ele suplantará muitos homens. No passado, diversos homens se destacaram pela sua intelectualidade. Daniel, na Babilônia, ele era mais sábio do que os sábios 10 vezes. O rei de Tiro era mais sábio do que Daniel. E assim vai. Salomão, o texto da Bíblia diz assim, que igual Salomão nunca houve, nem antes e nem depois. Porque Salomão foi um dos homens mais sábios da terra. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. A gente tem ali 31 capítulos, e alguns capítulos não são de Salomão. Ele compôs mais de 1.005 cânticos, era um compositor. Falou de todas as plantas que existiam na época. As menores, as plantas que davam na fenda, chamada isopo, aos altos cedros do Líbano. Um dos homens, ou o homem mais inteligente. Agora, o anticristo suplantará essa inteligência. Porque o texto fala, lhe dará sabedoria maligna, percepção maligna, que estarão acima de qualquer homem normal. Daniel capítulo 8, verso 33. Outro ponto que Daniel destaca, capítulo 7 de Daniel, versículo 8, versículo 11, o versículo 11 e 36, Apocalipse também relata isso, em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, é o poder da oratória. Ele será um gênio na oratória. Hoje em dia os homens que falam em público, eles recorrem à oratória, para aprender a entonação da voz, para chamar a atenção, a gesticulação adequada, para todos ficarem focados, a movimentação, a inteligência, os textos em seguida, para que ninguém durma. Quando você vê alguém pregando, de repente dá vontade de ir no banheiro, e dá vontade de ir na cantina, e dá vontade de ficar lá fora, olhar no celular, no Face, é porque falta oratória, para prender o público, para ficarem te olhando. Agora, a gente aprende essa oratória quando vai falar em público. Eu aprendi algumas técnicas de oratória. Agora, o anticristo excederá a todos em oratória. Ele convencerá pelo poder da palavra, seja quem for. O texto de Daniel diz isso, o mundo todo, olha só, será levado ao encanto hipnótico das suas palavras. O mundo inteiro, não é bom? Como que o mundo inteiro verá o anticristo, quando ele se manifestará para dar explicações sobre o povo que desapareceu? Meu irmão, seu celular, o seu não, porque nós vamos subir, né? Mas o celular de quem estiver aqui ligará no momento que ele falará, porque o celular é controlado pelo satélite. O satélite será acionado, ele aparece lá na tela do celular, ou do computador, ou da TV, ou do carro, ou aonde for.
aparecerá a imagem, a figura dele. E ele então discursará para o mundo. E quem estiver no trânsito dirigindo parará para hipnotizado com as palavras. Quem estiver no trabalho parará para ouvi-lo. Porque ele convencerá, o texto diz isso, pelas suas palavras. Né? O texto diz isso, o encanto de suas palavras. Vez após vez em passagens bíblicas sobre o anticristo, o enfoque é em sua boca. Tem alguns textos que estão enfocando pelo poder da sua boca, pela sua língua, o poder dele. A habilidade da oratória, né? Tem um dos escritores que ele descreve assim: e assim será com esse ousado impostor. Ele terá uma boca que fala coisa muito grandiosa. Ele terá perfeito comando e fluir de linguagem. Sua oratória não ganhará apenas atenção, mas também respeito. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, olha só o texto que diz: declara que a boca dele é como a boca de um leão. Você sabe o que significa isso? Apocalipse fala: a boca do anticristo é como a boca de um leão. Como que é isso? Que é uma expressão simbólica, fala da majestade, dos efeitos de um leão. Irmãos, nós estávamos no Pará, uma cidade, vai lembrar disso, uma cidade chamada Alvorada, uma cidade pequena, talvez 2.000, 3.000 habitantes. E chegou um circo, com diversos bichos, dentre eles o leão. E já nós deitados, a energia era termoelétrica, energia de motor, o motor desligou, houve um silêncio, mas você ouve os cachorros, os passarinhos, o sapo na lagoa, mas você ouve os grilos. Irmão, lá pela meia-noite o leão deu um esturro que o grilo ficou pianinho. Dado lembra disso, né? O sapo parou de coachar na lagoa, mas com silêncio geral. Por quê? Porque o leão é conhecido como o rei da selva, o animal mais perigoso, o rei dos animais. Então, quando a Bíblia diz assim, que a sua boca, a expressão da sua boca é como a boca do leão, está dizendo que ele terá poder para silenciar qualquer voz contrária, que discorde. Todos serão convencidos por ele. Está falando disso, o texto da Bíblia que nós estamos lendo aqui. O segundo ponto, terceiro ponto, ele será um gênio na política. A Bíblia diz isso também. Aonde que fala? Daniel 9, 27, Apocalipse 17, do 11 a 12. O texto lá fala que ele fará alianças. Para quê? Para resolver problemas de saúde, da economia, da guerra, da moradia, de emprego, de todas as coisas que envolvem a política. Então ele será um gênio, porque o texto diz assim, olha só, mas Bolsonaro está fazendo alianças, né? A área de livre comércio entre os Estados Unidos, a área de livre comércio na China, esteve lá na Rússia, e etc. e tal. Tá. Mas não é com todos os países. Existem mais de 190 e poucos países no mundo. E ele não tem aliança com todos. Agora, o texto da Bíblia diz que o anticristo fará aliança com todas as nações. Que poder de convencimento político é esse, meu irmão? Poder dado pelo inimigo. Então, isso fará dele, ele emergirá da obscuridade e tomará o poder de repente. A Bíblia diz assim, como um pequeno chifre. Apresenta ele como o rei da Grécia, lá, o Alexandre o Grande, que de repente ele foi crescendo, dominou o mundo da época. Camarada com 30 anos de idade. E a Bíblia apresenta essas características dele, dominando e dominará o mundo. Com a inteligência, com o poder, com a sagacidade, a prosperidade acontecerá. Por isso que a Bíblia diz assim, quando disserem a paz e a segurança, porque ele trará essa ideia de paz, de segurança, acabará a guerra, né? Cessará os rumores, cessará tudo. Essa é a ideia. Ele trará isso, né? Olha só, ele unirá a força de oposição com facilidade. Todos os sonhos das Nações Unidas serão realizados em suas políticas. Ele até mesmo resolverá temporariamente, o texto, temporariamente o impasse político do Oriente, que poderá lhe angariar tais como o Prêmio Nobel da Paz, ou o Homem do Ano, etc. E tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
desde 1947. Antes disso, Israel já era um país que vivia odiado pelas nações. O próprio Senhor Jesus Cristo falou para o povo de Israel: vós sereis odiados de todas as nações. Está escrito em Lucas. O povo de Israel. E depois que o povo de Israel, quando no julgamento de Jesus com Pilatos, que Pilatos queria liberar Jesus, ele dizia: vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Israel dizia: Barrabás. E o que eu faço com o sangue desse inocente, desse justo? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 70 anos depois caiu mesmo, de fato, a vingança. Foi espalhado pelo mundo, sofreram 2000 anos de sofrimento. E depois que eles retornam, em 1947, aí começa a eles serem odiados de todas as gentes, todas as nações. Então, desde 1947, o povo de Israel não tem paz um minuto, um segundo. Não tem paz. Agora, o texto da Bíblia diz que ele resolverá o problema lá. Hoje, o povo judeu tem um conflito com os árabes. Porque ali no Monte Moriá, onde Abraão ia oferecer Isaac, ele foi considerado um monte sagrado. E foi aonde foi construído o Templo de Salomão. E depois o Templo de Zorobabel. E depois o Templo de Herodes na época de Jesus. E quando eles foram para a diáspora, 2000 anos fora, todo o território foi tomado pelos árabes. E agora, hoje, na atualidade, os árabes têm uma mesquita lá. Sagrado. O monte também é sagrado para os árabes. Israel, eles só querem o templo se for naquele monte. Então eles não entram em acordo nunca. Os árabes não dá, Israel não constrói o templo em outro lugar. E esse impasse vem de anos e anos e anos. O conflito entre árabes e palestinos de anos e anos e anos. Eu vi um tratado de paz por Bill Clinton. Ele chamou o presidente Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e o ministro da Palestina, Arafat, os dois, que eram inimigos de sangue, para fazer um tratado de paz. E conversaram, dialogaram. Isaac Rabin colocou a mão para o tratado de paz, para assinar o acordo, e Arafat também, e o Bill Clinton colocou em cima, e saíram assim na foto. Os jornais do mundo inteiro disseram: agora haverá paz no Oriente. Aí foram entrevistar Arafat e disse assim: então agora haverá paz entre Israel e os árabes? Ele disse assim: a paz para o Islã é a destruição de todo judeu. Enquanto houver um judeu vivo, não haverá paz para o Islã. Então, quer dizer, o tratado de paz ficou só no papel. Agora, o anticristo convencerá os árabes a tirar a mesquita de Omar, doar o monte, Israel construirá o templo e a pessoa vai dizer: haverá paz, há segurança. A Bíblia diz isso. Porque ele terá essa capacidade de convencimento, de negociar, de falar, de fazer acordos políticos. Ele terá essa capacidade. Outro detalhe para vocês, que a Bíblia fala, Daniel 11:43 e também em Apocalipse 13, do versículo 16 a 17, fala que ele será um gênio na política. Um gênio na política. O anticristo era o executivo-chefe de Satanás para assuntos de economia mundial. Você lembra de Bolsonaro, quando ele estava concorrendo, disse assim: não, na política é comigo, mas na economia é o Guedes. Agora, na economia, o anticristo. Ele será um gênio, estabelecerá taxas de juros, preços, valores de mercado, a nível de produção. Porque hoje, se você fosse pagar gasolina, pagaria R$2, R$3. Mas em vez dos impostos, quando chega no consumidor, R$10 que está quase a gasolina. Então ele fará, hoje, se ele fosse o governo, hoje a gasolina baixaria para R$2, R$3. Porque ele tem essa capacidade política de resolver as questões econômicas. O texto da Bíblia de Daniel diz isso. O texto da Bíblia diz isso, a permissão será isso. Outro ponto que a Bíblia ressalta do anticristo está em Apocalipse capítulo 6, verso 2, e capítulo 13 e verso 2, que ele será um gênio no poderio militar, na guerra, estratégia de guerra. Se Napoleão Bonaparte tinha estratégia de guerra, se Alexandre o Grande, você vê a história de Alexandre o Grande para conquistar um planeta, você fica impressionado. Agora imagina a Bíblia dizendo dele, O texto diz assim, você vai ler Apocalipse, que eu citei aqui, capítulo 2, capítulo 13, vai dizer assim, que
aparecia ele montado num cavalo branco, com arco na mão, e saiu para vencer. Quer dizer, ele não tem derrota. E a Bíblia vai falar na grande tribulação sobre a guerra de Gog e Magog, a guerra do Amargedon. O texto de Zacarias vai dizer assim, que ele ajuntará todas as nações do mundo para lutar contra Israel. Zacarias. De tal forma que Israel vai se ver cercado pelos governos do anticristo e vai dizer, perecemos, nós iremos perecer. Já os remanescentes que sobraram, ele já matou um monte, está querendo agora exterminar o povo judeu, porque essa foi a ideia. E o texto de Zacarias fala que o povo de Israel não terão outra opção. Olharão para o céu e clamarão socorro para não ser exterminado. Aí o texto de Zacarias fala que naquela hora aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória, descendo sobre a terra. Colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras. O monte fenderá, uma parte para um lado, uma parte para o outro, abrirá uma fenda. Texto de Zacarias. E o povo de Israel entrará nessa fenda, se esconderão do anticristo. E o Senhor Jesus, pelo sopro da sua boca, com aquele exército, ele vai falando e o exército vai morrendo. E o povo de Israel olharão para Jesus sobre o monte, o texto de Zacarias fala, e verão as feridas nas mãos do lado, e vão dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? E ele vai olhar para Israel e vai dizer, essas feridas, foi as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E eles olharão, reconhecerão quem é ele, que é o Messias. E o texto fala, chorarão, prantearão e o adorarão. E o texto diz, o Espírito será sobre o povo remanescente, eles serão livres do anticristo. Mas ele terá essa capacidade de reunir todas as pessoas com o poderio bélico dele. E ainda o texto da Bíblia continua dizendo sobre as suas guerras, as suas questões, dizendo assim, o prodígio de Satanás, que ele será um gênio da religião. Eu achei a Bíblia dizendo isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, e também Apocalipse 13, 8, falando da capacidade de convencer as pessoas sobre a religiosidade. Houveram, meus irmãos, grandes líderes da religião. O prodígio de Satanás será capaz de fazer o que nenhum outro líder fez. Ele fará o que nem Maomé fez, nem Buda fez, nem o Papa jamais foi capaz de fazer. Qual que é? Presta atenção. Unir o mundo em adoração e reunir a todas as religiões em adoração a um homem. Ele fará isso. Porque hoje as religiões, cada uma tem o seu Deus, tem as suas crenças, é difícil se unirem, por mais que, olha só, a ideia do ecumenismo, o que é o ecumenismo? É a junção das religiões adorando junto. Já é uma ideia da plataforma montada para o anticristo. Esses negócios, todas as religiões levam a Deus, vamos adorar todo mundo junto, depende das religiões. Não é todas as religiões que nós vamos comungar junto. Tem religiões que destoam da nossa doutrina, destoam da salvação, da nossa crença. Então não tem como adorarmos juntos, porque eles servem um outro Deus. A ideia do ecumenismo surgiu em 1948, com o chamado Conselho Mundial de Igreja. Os líderes das igrejas, luterana, anglicana, as batistas americanas, e dentre outras religiões, se uniram. E disseram, vamos fazer a nossa união para que a gente seja uma religião só. E se uniram mais de 340 religiões, representadas por mais de 550 milhões de fiéis. Então agora eles comungam junto, adoram junto, estão até liberando casamento homossexual juntos. Já é uma figura do anticristo. Agora, a gente percebe que há sempre uma discordância de religião para religião, mas o anticristo unirá todos.
todas as religiões, todas as raças, adorando em um só ponto, para que as pessoas fiquem unidas. E essa é a capacidade que ele tem como gênio de unir as religiões do mundo, do planeta. A gente vai falar nas próximas textos, talvez a gente continue com esse texto, porque a Bíblia são mais de 100 passagens falando sobre a origem, a característica, as intenções dele, o que ele pretende fazer. A única coisa, irmãos, que a gente não consegue dizer quem é o indivíduo. Alguns já apontaram o Papa, já apontaram tantos líderes, mas a Bíblia não nos dá esse direito, porque a Bíblia só diz assim, que ele só manifestará após o arrebatamento da igreja. Antes disso, ele não se manifesta. Agora, após o arrebatamento da igreja, ele se manifestará. Mas a única coisa que nós precisamos estar atentos, por isso que é necessário o estudo disso, é que o espírito do anticristo já opera no mundo. Paulo disse. João também disse isso. O espírito do anticristo já está presente. João dizendo, naquela época, no século I, ele já dizia que o espírito do anticristo já está entre eles. E qual que era o espírito do anticristo? Aquelas pessoas que tinham a ideia de ir contra a adoração a Deus, de negar a divindade de Deus, que diziam, Jesus não vem em carne, ou que discordavam de João. Houve pessoas na época de João que foram ganhas por João, que foram separadas por João, eram obreiros de João, mas que se voltaram contra a igreja de João, contra o ministério de João, como Demétrios, quanto tantos outros que se revoltaram, arrumaram confusão, conversas, dissensões, heresias, discórdias. E João disse, esses aí estão com o espírito do anticristo. Porque todo espírito que vem com essa discordância, maledicência, insatisfação, é o espírito do anticristo. Dormência é o espírito do anticristo. Então nós devemos estar atentos, porque o espírito do anticristo já opera no mundo. Só sabemos que ele não se manifestará porque a igreja detém a presença dele. Não tem como dizer quem é. É o Papa? Não sei. A Bíblia não diz isso. Por mais que muitos teólogos, muitos senadores já deram o nome tal fulano. É o Papa tal, o Papa morreu. É o imperador tal, o imperador morreu. É o líder político tal, morreu. Então não era. Então é raro nas suas asserções. Mas uma coisa é certa. Ele virá dominar. Eu disse em uma certa vez que a gente lendo os textos da Bíblia sobre a grande tribulação, e no final da grande tribulação haverá salvação. O próprio João disse assim, que quando ele estava tendo a visão do Apocalipse, ele estava no céu, e debaixo do trono de Deus, ele viu uma multidão que dizia assim para o Cordeiro, que é Jesus, virava para o Cordeiro e dizia, até quando o justo dominador não vinga e não julga o nosso sangue? Aí João disse assim, quem são esses? Aí o anjo disse, esses aí foram os que vieram da grande tribulação, que não adoraram a besta, nem aceitaram a marca da besta, e foram mortos com o seu próprio sangue, e estão repousando para receber a vingança. Olha só que os indivíduos estão no céu. O texto ali, claro, que é uma conotação simbólica, mas o texto está dizendo que eles estão no paraíso. O paraíso é lugar de descanso, o paraíso é lugar de harmonia, de felicidade, de paz, de esquecer de coisas tribulosas, de tristeza, de passado ruim. É o paraíso, por isso que o nome é paraíso. Mas esses indivíduos estão no paraíso, mas estão clamando por vingança. Por quê? Vingança do sangue, da forma que morreram. Por quê? Porque o texto da Bíblia diz assim, que o anticristo, ele vai controlar a sociedade mundial. As pessoas não podem comprar, não podem vender, não podem beber, não podem vestir, não podem andar para lugar nenhum, se não tiver a marca da besta. Eu vou no Mercado Paulista fazer uma compra. Aí vão te perguntar, cadê a marca da besta? Não tem, então você não compra. Mas eu vou passar fome, estou com os meninos de colo. Não compra. E além disso, todas as pessoas que não aceitarem a marca, elas serão martirizadas. Mas se fosse um martírio assim, de você colocar eles ali, degolar a cabeça, era um martírio rápido. Você não sofreria dor. Ou coloca ali, passa a carabina nele e morreu. Não. Quanto mais as pessoas durarem para morrer, maior é o sofrimento. Ele vai começar arrancando unha, cortando um pedacinho do dedo, tirando o couro, arrancando o olho, a orelha. Vai martirizar as pessoas. E elas vão durar o quanto possível para morrer.
Porque ele quer que todos o adorem. Ele não aceita você dizer, eu não adoro. Eu fiquei no arrebatamento, mas eu acredito em Jesus. E eu sabia que o anticristo estaria aqui e eu não vou adorar. Tá, mas ele vai fazer com que você desista através da dor. E tem mais um detalhe. O texto da Bíblia diz assim, Tessalonicenses. Olha só, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, olha aí, ó, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da justiça. Olha só o que diz o 11. Mas se eu não for no arrebatamento agora, eu vou aguentar a resistência do anticristo na grande tribulação. Vai? Olha o que diz o 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus fará com que aqueles que ficarem durante a grande tribulação sejam enganados, achando que de fato ele é o Messias, é o Cristo. Mas ele fez um poder, um milagre. Fará milagre. Aí ele fez aqui o fogo cair do céu. A Bíblia diz isso. Fará uma imagem e vai dizer, imagem, fala. A imagem se tornará viva, uma pessoa. E nós somos levados a prodígios. O ser humano é assim. O sobrenatural chama a atenção da gente. Se disserem para os irmãos, terça-feira que vem, tem um irmão lá no grande templo, ele revela a carteira, a placa do carro, as sinais, maravilha. Todo mundo vai para lá. O ser humano, o sobrenatural chama a atenção das pessoas. Quando fala que é algo sobrenatural, um prodígio, um sinal, uma maravilha, as pessoas estão ali. Então é isso que ele vai usar para enganar as pessoas. Fará milagres, fará operações do erro. E as pessoas dizem, de fato esse é o anticristo. Marca aqui, receberá a marca da besta, já está perdido. Mas os que não quiserem, ele vai deixar morrer o quanto antes. Então não tem esse negócio de segunda chance. Vai que o espírito do erro esteja nas pessoas que ficarem para receber o anticristo. O certo, irmãos, a porta da graça, hoje é chamado de porta da graça. O que é a porta da graça? Porque o evangelho é de graça. Aliás, pela graça, não é de graça, é pela graça, o preço é caro. O salmista fala que o valor de uma alma é caríssimo. Pedro diz na sua primeira carta, sabendo, irmãos, saibam, sabendo é um gerúndio, que significa, não deixe de saber, guarde. Ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. É um preço de sangue. Não foi com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. O valor de o sangue. Hoje em dia, olha aqui, hoje em dia a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus, ele faz de tudo para que o homem se salve. Faz de tudo. O Senhor Deus, o texto da Bíblia fala assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas e se pecar? Pedro perguntou, tá tudo bem, Jesus, eu estou contigo, como que vou perdoar, meu irmão? Até 7 vezes, o irmão que pecar contra mim, até 7 vezes? Qual é a porta da graça? Jesus falou, não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Enquanto houver liberação do perdão, perdoe, meu irmão. O texto da Bíblia fala que Jesus faz de tudo para que o homem se salve. Além de vir, ele diz, eu vou, mas enviarei outro Consolador. Qual que é o tríplice ministério do Espírito de Deus que está na igreja, que está entre nós? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e desse juízo. O dia do Senhor, o grande dia da ira, convencer para você não ficar nele. Esse é o tríplice ministério. Você ser convencido do pecado, da justiça de Deus e do juízo. A gente precisa saber como que será o juízo de Deus para aqueles que vão ficar. Hoje ele é o Salvador, o perdoador. Você perdoa? O apóstolo João, ele disse assim, filhinhos, não pequeis, não peque. Façam de tudo para não pecar. Mas se pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que vai perdoar os pecados. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então é o tempo da graça. É o tempo que a gente erra, Deus perdoa. A gente acertando ou errando, Deus ele está querendo dar essa oportunidade para a gente subir no arrebatamento. Mas eu estou preocupado. Confesse e deixa. Mas eu estou em dúvida, o Espírito vai te dar condições. Eu estou fraco, mas venho na igreja fraco. A Bíblia diz assim, aqueles que estão fracos, a gente carrega o fraco. Ele tem que suportar as pessoas fracas, que erram, que falham. Suporte, tenha misericórdia. Porque Jesus teve paciência. E ele terá paciência. Agora, a porta da graça fechará.
Chega um momento que a igreja é arrebatada, aí não tem arrependimento, não tem choro de sangue, não tem clamor, não. Aí é chamado dia do Senhor. O dia da vingança, o dia da ira, o dia que o Senhor Deus trará a juízo os pecados dos homens, que Ele colocará e julgará as pessoas pelos seus pecados. Aí já não tem mais condições, irmão. O tempo é hoje. Hoje nós sentimos a presença do Espírito. Nós choramos, adoramos. Hoje nós temos a liberdade. Jesus Cristo não quer ninguém que venha forçado para a sua obra. Não, você escolhe. Se você quiser vir na terça, vem. Se não quiser, não vou. Eu não vou domingo, não vai. Não vou mais na igreja, não vai. A decisão é sua. Eu vou mudar de igreja, está aqui a carta. Eu não estou contente, reclame. Mas chegará um dia, meu irmão, que você não terá esta opção. A situação mais importante da vida, Deus deixou para mim e para você. Você não escolheu a cor que você queria nascer. Não veio um caderno dizendo, você quer nascer, pastor Martinho, de uma família rica, cabelo loiro, olhos azuis, um BMW na garagem. Não, você não teve essa opção. Nós já nascemos sem escolher a cor do cabelo, nascemos sem escolher a cor dos olhos, a família, aonde, local. Mas a situação mais importante, Deus deixa você escolher. Você quer servir a Ele com fidelidade? É opção sua. Você quer ser fiel nos trabalhos do Senhor? A opção é sua. Você quer subir o arrebatamento? A regra está aqui. Obedece se quiser. É a nossa decisão. Por isso que o texto diz, eis o dia aceitável. Eis o dia da salvação. Mas a opção é sua. O Senhor Deus, Ele só quer te convencer que este é o caminho certo. O Espírito Santo só quer brotar no nosso coração que o tempo virá, o fim virá. Só quer que, o texto da Bíblia fala assim, aqueles que for fiel até o fim é que alcançarão misericórdia. Irmão, quanto vale a pena a renúncia? Sabe? Enquanto eu estava ministrando essa palavra no meu coração, ali no escritório, o Espírito Santo dizia assim, olha, o quanto vale a renúncia. O quanto vale você acordar 4 horas da manhã para orar, para estudar, para escolher viver a palavra de Deus. Ah, mas é muito cansativo estar no terça-feira. Eu trabalho até 6 horas. É muito cansativo orar de madrugada. É muito cansativo, é muito incômodo jejumar. Mas eu vou dizer para você uma coisa. É compensador. Porque chegará o dia que o Senhor Jesus Cristo te recompensará pela sua escolha. E dirá, vinde bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, Espírito da glória de Deus. O apóstolo João, ele fala no Apocalipse capítulo 21, eu estava estudando esse texto nos idos de 90, enquanto João dizia assim, e eu, João, vi descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, adereçada como uma noiva adornada para o seu esposo. E João dizia, o Espírito dizia para ele, escreve, João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve para a igreja de Éfeso, escreva para a igreja de Corinto, escreva para a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, escreve. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá tristeza, ali não haverá dor. Todas essas coisas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Eis que eu farei aqueles que guardarem a palavra, permanecerem fiel, rejeitarem as coisas do mundo. Eis que farei como coluna de Deus no templo do meu Deus. Se vestirão com vestes santas, lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eis que eles participarão da ceia do Senhor, estarão assentados comigo no meu trono. Eis que faço nova todas as coisas. João disse, isso não vale a pena, meu irmão. Vale a pena a gente se sacrificar, estar presente, renunciar, se calar, se policiar, ficar firme com Jesus. Pode desmoronar tudo,
mas não desmorone a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Ah, minha família está um bagaço, pastor. O emprego está uma dificuldade. A minha saúde está diferente. Eu não consigo mais nem respirar. Ah, a minha filha não quer nada. O meu filho não quer nada. Eu já não consigo dormir. Já fiz de tudo. Já estou sem força. Deixe Jesus te carregar no colo. Só vem e se joga na presença dele. Ele vai te dar força, vai te dar condições. E as coisas se resolverão. Porque o texto da Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Fique de pé. Enquanto a irmã Divane se prepara para louvar a Deus, nós recolhemos os dízimos e oferta. Eu quero orar com você. Quero que você ore, pedindo a Deus que nos prepare para este dia. Muitas vezes nós não estamos ouvindo mensagens do futuro, do arrebatamento, porque o texto da Bíblia diz isso: o Filho do Homem virá uma hora em que ninguém está pensando, em que ninguém pensa isso, em que todo mundo está preocupado com seus afazeres, seu dia a dia, seu emprego, seu corre-corre. É a hora que ele virá. Mas a igreja do Senhor, o texto diz, a igreja do Senhor estará atenta, como as virgens, com lamparinas, esperando o grito: eis aí o noivo, saí-lhes ao encontro, e a igreja será arrebatada. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nesta noite pedimos a Tua graça sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor dos Exércitos.